Fala pessoal, agora tendo mais clareza sobre gestão de tempo e produtividade, eu tenho certeza que você já consegue visualizar que gestão de tempo e produtividade vai muito mais além do que apenas ferramentas. Ferramentas elas que nós já falamos, que eu já trouxe aqui para vocês algumas e que é muito interessante que você vá testando uma por uma para você ver qual que você vai se adaptar melhor e aí sim colocar dentro do seu planejamento. Mas você também já conseguiu entender que gestão de tempo e produtividade tem a ver com hábitos, tem a ver com rotinas, tem a ver com rituais, como eu gosto de falar. Lá no início falamos sobre nossas crenças, as crenças limitantes, como elas são formadas. Mas os hábitos positivos, eles também podem ser formados propositadamente. Você pode sim criar um novo hábito positivo propositadamente. A partir do momento agora que você tem clareza do seu mapeamento, das suas tarefas, dos seus bloqueadores, dos seus sabotadores e o que é que você precisa fazer, agora você precisa criar um novo hábito. Mas como um novo hábito é formado, Cristiano? Eu às vezes quero fazer aquilo, eu às vezes tento fazer aquilo, mas não consigo, eu faço até no primeiro, no segundo, no terceiro dia e depois eu desisto, depois eu paro. E eu sei que acontece isso com você porque acontecia comigo, acontece comigo e eu tenho que lutar o tempo todo. Mas a partir do momento que você consegue entender como um hábito positivo é formado, hábito positivo, forma de falar, como um hábito no geral, ele é formado, você faz isso propositadamente. E é exatamente isso que eu quero compartilhar com vocês aqui, eu quero entregar para vocês aqui nesse módulo, eu quero entregar esse assunto agora para vocês, para que você entenda e consiga criar um novo hábito, um hábito positivo na sua vida. Para não ficar apenas com aqueles sonhos de final de ano, de que vai começar a academia, de que vai começar a dieta, de que vai ganhar mais dinheiro. Não, e sim criar um novo hábito para mudar os seus resultados, certo? Bom, primeiro a gente precisa entender que existe um ciclo. O nosso cérebro, existem algumas coisas que nós precisamos entender e nós precisamos repetir isso. O que acontece? Existe uma parte do nosso cérebro que são os gânglios basais. Fica na parte central do cérebro, não vou me aprofundar muito nesse assunto. Mas essa parte, os gânglios basais, eles são responsáveis por armazenar e repetir ações. Oi? Como assim? Isso. Quando acontece, lembra das crenças que eu falei? Existem duas formas das crenças serem criadas. Repetição, é aquilo que você vai escutando todos os dias. Ah, dinheiro não presta, dinheiro é sujo, você precisa trabalhar muito para ganhar dinheiro, dinheiro não vem fácil, eu ganho dinheiro, mas dinheiro escorre pelas minhas mãos. Tudo isso que a gente foi ouvindo durante toda a nossa infância, hoje vira uma crença para a gente e a gente vai ter que trabalhar muito, a gente não consegue juntar dinheiro, a gente não consegue economizar, porque isso ficou enraizado sem que a gente perceba. Isso é assunto para o próximo módulo, onde eu vou falar sobre isso, como você quebrar essas crenças, mas não pula agora, porque é muito importante que você conheça primeiro isso aqui que a gente vai conversar. Então, uma forma de você criar essa crença é por repetição, certo? Você vai ouvindo aquilo milhões de vezes durante toda a sua vida, repetindo, 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 e a crença foi formada. Outra forma é forte impacto emocional. Não necessariamente como as literaturas trazem, dos 2 aos 12 anos, mas em qualquer momento. Vamos supor um exemplo, batida de carro, um elevador que para. Aquela pessoa que ficou presa no elevador, ela teve um forte impacto emocional naquele momento e ela cria uma barreira que não vai mais andar de elevador. Na hora que tem um acidente de carro, ela cria uma barreira e não consegue mais dirigir. Então, forte impacto emocional ou repetição. E essa região do nosso cérebro, os gânglios basais, eles são responsáveis justamente por pegar essa informação, copiar ela e repetir. Opa, toda vez que ela entrar no carro, ele vai lembrar da batida. Toda vez que ela entrar no elevador, ela vai lembrar da batida. Toda vez que eu entrar numa bomboniere, eu vou lembrar que tem chocolate e vai me dar uma sensação boa e um prazer e uma vontade de comer chocolate. Toda vez que eu for no cinema, vai me dar vontade de comer pipoca, porque foi criado a repetição daquele padrão. Assim que nossos padrões são gravados, memorizados. Isso é muito genial, não é? Mas agora que a gente já sabe que é assim que eles são formados, nós podemos fazer isso positivamente? Sim, mas não é tão simples. Por quê? Porque existe um ciclo
ele existe um método para que ele seja copiado, para que os gânglios basais consigam pegar e copiar. Se ele não chegar até o final desse ciclo, ele não copia. Olha, então a gente precisa entender que ele precisa fazer todo o ciclo cristiano. E que ciclo é esse? O primeiro ponto do ciclo que eu posso falar para vocês, é a deixa. Como assim a deixa, Cristiano? Bom, um evento como andar de carro. Eu preciso me locomover, então eu vou sair de casa. Então eu pego a chave do carro. Eu peguei a chave do carro, é a deixa. Eu vou sair de casa, eu preciso ir para o trabalho. Certo? Então, a deixa eu peguei a chave do carro, então eu vou sair de carro. Essa é a deixa. A deixa é o gatilho, é o start, é o início daquela ação, é o início daquela possível ação, vamos dizer assim. Certo? Então, a deixa, o gatilho inicial, o start do que você vai fazer é a deixa. Então, isso precisa acontecer. Vou dar outro exemplo aqui para vocês. A maioria das vezes, quando você tem um sabotador na sua mão, como o celular. Então, você precisa responder um e-mail, mas você pega o celular e a deixa que está gravada pode ser olhar as redes sociais. Quantas vezes isso já aconteceu? Você pegou o celular porque você iria mandar um e-mail, mas você pegou o celular e sem pensar você entrou no WhatsApp. Sem pensar você entrou no Instagram. E depois, até automaticamente, você pode até ter saído. Ou deu uma olhadinha rápida e depois foi. Porque a deixa de pegar o celular já estava gravada para olhar as redes sociais. Ele rapidamente fez o ciclo completo, sem que você percebesse, mas a deixa de pegar o celular é olhar as redes sociais. Então, você precisa ficar atento à deixa. Eu estou querendo começar uma nova atividade física. Qual é a deixa? Colocar a roupa própria para fazer aquela atividade física. Se eu vou correr, eu boto roupa de correr. Se eu vou malhar, eu boto roupa de malhar. Se eu vou jogar tênis, eu boto roupa de jogar tênis. Cristiano usa a mesma roupa para tudo. E que tal você criar um padrão diferente para aquela roupa e aquela atividade que você vai fazer? Se você vai pedalar, por exemplo, você não vai usar a mesma roupa. É legal que você use um short que é mais apropriado, porque ele tem acolchoado embaixo. A camisa ela não pode ser muito folgada, porque ela tem um atrito com o vento ali. Então, tudo isso é legal que você veja. O tênis de corrida é diferente do tênis da pedalada, que é diferente do tênis que vai jogar tênis. Enfim, é bacana. Essa é a deixa. Quando você começa a vestir a sua roupa, o seu cérebro entende aquela deixa que você vai começar aquela ação. E aí já é o segundo ponto. Qual é o segundo ponto? Ação. É a rotina. É toda vez que eu tenho a deixa, que eu começo a botar a roupa e meu cérebro entende que eu estou indo para academia, para pedalada, para o tênis, para qualquer atividade que for, e depois eu vou colocar em ação. E aí tem o terceiro e último ponto, que é onde a maioria das pessoas não conseguem concluir ou conclui da maneira errada. Emoção. Tem a ver com sentimento. Qual o sentimento que você teve na hora que você estava realizando aquela ação? Se foi um sentimento ruim, se foi um sentimento de querer acabar logo, se foi um sentimento que não tinha prazer, o seu cérebro vai entender que toda vez que você tiver aquele gatilho e que você colocar em ação, não é prazeroso. Então, quando você pensar em colocar a roupa, ele vai fazer, não vá não. Vá assistir mais uma série ali do Netflix, rapidinho. Só mais um capítulo, vá. Um capítulo. O nosso cérebro, ele foi treinado, ele foi moldado para que a gente sobreviva. E para a gente sobreviver, ele não quer que a gente faça nada fora da caixa. Eu costumo dizer que fora da caixa é fora da zona do medo. Poxa, aquilo não é bom. Você registrou, preste atenção, ele está mandando para você. Você registrou que aquilo não é bom. Você registrou que aquilo cansa. Você registrou que aquilo não é prazeroso e você quer repetir. Então, o seu cérebro começa a te sabotar. É a autossabotagem. Toda vez que você tem a deixa de começar a nova atividade, vem o sabotador. Então, o que é que você precisa fazer? Você precisa entender e criar o porquê você está fazendo aquilo, pensando no objetivo, pensando no prazer, pensando no sentimento de alcançar aquele objetivo. Eu vou começar a fazer corrida porque eu tenho que perder 2 quilos. Na verdade, eu tenho que perder 250 gramas hoje. Isso vai ser muito motivador para mim. Uau, vou conseguir perder 250 gramas hoje. Uau, já estou em 150 gramas. E isso vai te dar um sentimento de prazer. Você
teve o gatilho, colocou em ação, teve sentimento positivo, os gânglios basais, opa, copie isso aqui, que isso aqui foi prazeroso. Ele sentiu prazer, foi bom, teve emoção positiva. Teve emoção positiva, vamos repetir isso. Teve emoção negativa, vamos sabotar toda vez que tiver o gatilho. Vocês conseguiram entender? Ficou claro? Como é que a gente vai criar agora? Eu preciso entender que essa ação nova não pode ser difícil, não pode ser amarrada, não pode ser forçado. Tem que ser prazeroso, tem que ser com vontade, você tem que ir com vontade. Você precisa fazer aquilo entendendo que o seu porquê vai ser atingido. Quando você faz isso, você vai fazer com muito mais objetividade. E aí sim, você vai criar um hábito positivo propositadamente. Então, eu quero criar um hábito positivo de falar uma nova língua. Eu não posso deixar que o meu sabotador, minha autossabotagem, de quando eu tentei aprender a falar inglês há muitos anos atrás e não consegui, e às vezes fui ridicularizado, e essa crença foi criada, formada, está ali implantada, e não me deixa progredir, eu não posso deixar que ela me sabote. Eu tenho que criar um novo gatilho, eu tenho que criar a nova ação, e eu tenho que criar a nova recompensa, o novo sentimento daquilo. E como eu posso fazer isso? Por exemplo, nesse caso do inglês, poxa, primeiro eu preciso entender o que aconteceu. O que foi que aconteceu para que aquilo esteja me bloqueando? Acabei de dar esse exemplo, né? Tentei fazer o inglês, não consegui, fui ridicularizado porque não conseguia, não rendia. Passei um ano na escola, na escola de inglês e não conseguia falar nada, era verbo to be, verbo to be, verbo to be, e não saía mais nada dali, the books on the table. E aí, o que é que a gente precisa fazer? Eu preciso criar um novo estímulo. Que novo estímulo é esse? Será que a aula online poderia ser algo que eu me adaptasse? A partir do momento que eu não quero ter contato com ninguém porque de uma certa forma eu fui ridicularizado por não conseguir melhorar o meu inglês depois de um ano de escola. Enfim, será que sozinho, no meu canto, eu conseguiria? Não estou dizendo que é verdade absoluta, estou dizendo que é uma opção. E aí, coloca isso em prática com emoção, pensando no resultado final, entendendo que toda aula que você fizer vai ser uma vitória porque eu não tinha nada. E eu costumo falar muito, para quem não tem nada, metade é o dobro. Então eu vou fazer com que na primeira aula eu aprenda pelo menos uma palavra, uma frase, uma expressão, eu consiga melhorar. Então, se cada aula eu melhoro, eu estou melhor do que eu estava. Então, isso me motiva, isso faz com que eu continue. Eu não posso sair daquela aula mais como eu saía, tipo, poxa, não entendi. Não, agora que é online, se eu não entendi, eu repito a aula. Agora que é online, se eu não entendi, eu vou lá e aperto o play de novo. Eu volto o que o professor falou. Eu tenho condições de fazer isso? Tenho, então eu faço isso. Eu tenho um gatilho agora que é sentar para assistir a aula online. Eu tenho uma ação, eu tenho uma rotina que é todos os dias colocar isso em prática. E eu tenho a recompensa, a emoção, o sentimento de estar todo dia melhorando, todo dia aprendendo alguma coisa nova. Mesmo que seja a mesma aula, se eu fosse ter que assistir a mesma aula todos os dias para aprender uma coisa nova, mas pelo menos eu estou aprendendo, isso vai me motivar. Pronto. Criei um hábito positivo. É assim que nós criamos hábitos positivos. Cristiano é um pouco confuso. Gente, é a primeira vez que vocês estão ouvindo falar sobre isso. E vocês acham que da primeira vez que eu ouvi falar sobre isso, eu saí, virei as costas e criei um novo hábito positivo? Não! Se você levar em consideração que a maioria das literaturas, ciência é isso, tá? A maioria das pesquisas dizem que para você criar um novo hábito, você precisa repetir aquela ação de 21 a 27 vezes seguidas. Então você acha que você vai acabar essa aula aqui, vai fazer uma nova ação e já criou um novo hábito? Não! Você precisa repetir isso de 21 a 27 vezes seguidas para que essa nova ação se torne um hábito positivo. Por mais que tenha recompensa, por mais que tenha emoção, você teve o gatilho, você teve a rotina, você teve a ação, você teve a recompensa, teve sentimento. Hoje, amanhã, depois, 10 dias, 15 dias, parou, não virou um hábito. Por quê? Porque não teve essa sequência. E Cristiano, por que 21, 27 dias? Aí foi a pesquisa. A maioria das pessoas que fizeram isso por 21 dias criaram o hábito e já começavam a fazer aquela ação sem repetir. As pessoas que não faziam de 21 a 27 dias desistiam com 12, com 15, com 10 dias
não tinham essa memória, essa região, né, os gânglios basais, eles não tinham memorizado aquela ação e aquilo não virava uma rotina, né, não virava o hábito normalmente daquela pessoa. E quando é que a gente percebe que virou um hábito, que virou uma rotina? Quando você deixa de fazer aquilo naquele dia e você sente falta. Tá faltando alguma coisa hoje. Lógico, eu não fui para aula de inglês. Lógico, eu não fui correr. Eita, esqueci de fazer a minha alimentação assim, assim, assim. Opa, não estudei sobre isso. Eita, não fiz. Entende? Então, quando você começa a sentir falta daquela ação que você teve, é porque aquilo já tinha se tornado um hábito, uma rotina, e o seu corpo está avisando que você está deixando de fazer alguma coisa. Ou seja, inconscientemente, ele já está acostumado a fazer aquilo. Mas a gente precisa fazer isso de forma positiva. Então, o que é que você precisa fazer? O que é que você precisa agora passar a fazer positivamente para alcançar o seu objetivo? Lembra? Não vai fazer nada por fazer. Não é porque eu falei aqui o exemplo da aula de inglês e que eu acredito que muitas pessoas passaram por isso, que você agora, não, então eu vou fazer isso para a aula de inglês. Falar inglês agora, a aula de inglês agora, ela está dentro da sua meta de prioridade de curto prazo. Você criou as suas metas de curto prazo, ela está dentro da sua meta de curto prazo. Então não coloque inglês agora. Coloque inglês na sua meta de médio e longo prazo. Bom, agora o que é importante para mim? Agora eu preciso desenvolver essa habilidade porque eu quero alcançar esse outro nível no trabalho. Agora eu preciso desenvolver essa competência porque eu quero abrir o meu negócio. Agora eu preciso desenvolver isso aqui porque eu vou potencializar, porque eu vou emagrecer, porque eu vou começar uma atividade. Enfim, qual foi a meta que você estipulou agora para você ser mais produtivo, para você conseguir gerir melhor o seu tempo? Minha meta agora é ficar mais tempo com minha família, com meus filhos, com minha esposa, com meu esposo. Enfim, então não bota o inglês agora. Lembra, a gente vai cuidar de uma coisa, de uma esfera, depois a gente vai cuidando das outras. Depois de 3 semanas, 21 dias, para que isso se torne um hábito. Mas você precisa entender que esse ciclo, ele é muito importante, porque não sou eu, não é você. Existe uma área, aqui não, aqui, existe uma área responsável por isso. Então, não adianta, porque ela vai copiar, ela vai gravar, ela está ali esperando acontecer um momento para ela chegar assim e fazer, opa, isso foi positivo, copia. Opa, isso foi negativo, copia. Entende? Ela copia aquilo para mandar o recado para você. Porque quando você faz uma coisa, e eu já falei aqui algumas vezes, eu falo isso muito nas redes sociais, porque as pessoas viram e falam assim, eu estou precisando sair da rotina, eu estou precisando mudar a minha rotina. Elas colocam a rotina como algo ruim, como algo cansativo, mas não, rotina positiva também. Quando eu faço uma coisa boa, vamos supor, eu faço minha atividade física todos os dias, é minha rotina, uma rotina positiva, e nem por isso eu quero deixar de fazer a minha rotina, eu quero mudar a minha rotina disso. Mas a maioria das vezes as pessoas se enganam e falam dessa tal rotina, na verdade, dessa atividade que ela não gosta de fazer. Dessa atividade que não é prazerosa para ela. Então, o que é que o cérebro faz? O que é que os gânglios basais eles fazem? Eles copiam aquela informação e vai mandando aquela informação para você. Uau, já é domingo, amanhã, ou seja, qual é o gatilho? Sei lá, a música do Domingão do Faustão. Música do Domingão, já atendi clientes assim, tá, gente? Que eu via a música do Domingão do Faustão e entrava meio que em depressão. Tá? Em estado de depressão, não é na doença, mas perdia, não queria fazer mais nada, não tinha mais motivação para o resto do domingo. Quando ele ouvia, por quê? Porque ele sabia que estava no final do domingo e no outro dia ele ia começar um trabalho que ele não gostava, que ele estava ali forçado, que ele estava fazendo, entende? Então, por quê? Porque ele teve o gatilho que era a música do Faustão lembrava para ele que ele estava no final, e aí ele entrava naquela rotina de não fazer mais nada, achando que, não, agora eu tenho que aproveitar e descansar, porque amanhã vai ser... E aí não fazia mais nada o resto do domingo. E qual era a recompensa? Qual era a emoção? Qual era o sentimento? De preguiça, de desânimo, Pronto, o cérebro vai lá e copia essa informação. E toda vez que ele ouvia a música do Faustão, o cérebro soltava esse sentimento de novo para ele. É assim que acontece. O ciclo dos nossos hábitos.
positivos ou negativos. Agora eu quero que você foque bem nos positivos. No nosso próximo módulo, nós vamos falar como você reprogramar o seu mindset, a sua forma de pensar, em cima das suas crenças. Eu vou trazer aqui uma lista de crenças para que você consiga visualizar essas crenças e a gente consiga reprogramar essas crenças. Como a gente pode reprogramar isso? Mas isso é só para a próxima aula. Agora eu preciso que você foque nisso. Eu preciso que você consiga criar hábitos positivos. E o meu desafio agora com vocês é que você crie um hábito positivo. Eu preciso que você faça isso propositadamente. Não tente, lembra da tríade da improdutividade? Você querer fazer tudo ao mesmo tempo, o tempo todo, você não vai conseguir. Então não tenta fazer isso tudo, mudar agora todos os hábitos. Agora eu vou mudar meu hábito, eu vou trabalhar mais, eu vou ser saudável, eu vou fazer atividade física, eu vou falar outra língua, eu vou ser promovido, eu vou ter mais tempo com minha família, eu vou meditar, Não faz isso. Você vai fracassar, o seu sentimento vai ser negativo, você vai copiar isso e nunca mais você vai tentar mudar. E aí deixa a vida me levar, a vida leva eu. Como eu conheço pessoas aí com 10, 15 anos fazendo o mesmo trabalho que não gosta, mas é melhor não mexer. Porque quando ele tentou mexer, ele fracassou, ele errou, então agora é melhor deixar como está. Não é assim que funciona. Então eu quero que você pegue uma coisa, uma esfera da sua vida. Se for mudar a alimentação, muda a alimentação. Se for melhorar a atividade física ou começar a atividade física, começar a atividade física. Se for ter mais tempo para sua esposa, seu esposo, seus filhos, isso. Não sei o que vai ser. Escolhe uma coisa e cria um novo hábito positivo, pensando no resultado final. Pensando que esse resultado final precisa ser positivo. Aquele momento que você vai ficar com seu filho tem que ser prazeroso. Aquele momento que você vai ficar com sua esposa, com seu esposo, tem que ser prazeroso. Pô, que massa isso aqui. Olha que fantástico, a gente está jantando, tomando um vinho, tomando uma cerveja, ouvindo um som. Pô, que bacana, eu tô brincando com meus filhos, eu tô jogando bola. Pô, olha que sensacional isso aqui, eu tô correndo na orla. Que prazer que eu tenho em correr na orla. Tem gente que não pode correr, tem gente que não pode correr na orla, tem gente que não tem essa liberdade de fazer isso. Ou seja, são esses sentimentos que nós temos que buscar. Uma certa vez eu tive a oportunidade de fazer um treinamento, não ministrar um treinamento, mas fazer um treinamento que o treinador falou justamente isso. Nós somos ingratos com a nossa vida. O que é que você está querendo dizer com isso, Cristiano? Sim, a gente está sempre reclamando. E é impressionante, porque só reclama, né? Na verdade, só deveria reclamar aquelas pessoas que realmente não têm. Então eu vou falar aqui algumas coisas que você deveria repensar. Só reclama de filho quem tem filho. O que você está querendo dizer com isso, Cristiano? Sim, você reclama do teu filho que é bagunceiro, do teu filho que grita na casa, do teu filho que te desobedece, do teu filho que hoje está fazendo estripulia, mas você devia agradecer porque você tem um filho. Tem gente que daria de tudo para ter um filho bagunceiro. Tem gente que daria de tudo para ter um filho que grita na hora do que você está trabalhando em casa. Mas perdeu um filho. Ou não pode ter filho. E está na luta para tentar engravidar ou para tentar adotar um filho. Só reclama do carro quem tem carro. Só reclama do trânsito quem tem a oportunidade de ter um carro e pegar o trânsito. Só reclama da casa quem tem casa. Só reclama do dia chuvoso quem tem teto. Entende? Só reclama da luz que veio cara quem tem energia elétrica. Só reclama da televisão que não está passando o jogo que você queria quem tem televisão. Entende qual é o sentimento que você está alimentando quando você faz aquilo? Em vez de você ser grato, em vez de você agradecer por ter uma televisão, por ter uma TV por assinatura, por ter uma casa e poder sentar e assistir um jogo, você está reclamando porque aquele canal não passou o jogo que você queria ver. Você está reclamando porque a sua empresa não fez o que você queria que ela fizesse. Mas só reclama da empresa quem está empregado. Quantas pessoas dariam de tudo para estar no teu lugar na tua empresa? Quantas pessoas dariam de tudo para ter o teu diploma e estar podendo assistir um treinamento quanto esse? Então não reclama. Olha pelo outro lado, você precisa aprender a ressignificar, entender que aquele sentimento ele tem que ser positivo sempre. Tudo que você foca, expande. Então se você foca no problema, se você foca na recompensa da emoção, do sentimento ruim, você sempre vai ter emoção e sentimento ruim.
Se você começa a ressignificar e ter sempre recompensas positivas, emoções positivas, você vai ver sempre o lado positivo. Então, poxa, meu filho está gritando, eu preciso trabalhar, mas que bom que eu tenho um filho, que bom que eu tenho um trabalho, eu preciso sentar e mostrar para ele que naquele momento papai precisa trabalhar para a gente continuar tendo essa casa, para que a gente consiga melhorar a nossa condição de vida e que eu amo o meu trabalho para que ele entenda que trabalho não é ruim. Entende como é diferente? Parece fácil, parece meio que, Cristiano, eu vou chegar nessa evolução. Não, você precisa ir trabalhando, isso é criação de hábito positivo. Parar de reclamar. Eu, por muitas vezes, assumo aqui para vocês, eu era aquela pessoa que eu brigava no trânsito. Eu tinha um desenho do Pateta que eu achava sensacional, literalmente um pateta. Desculpa se você se enquadra, eu estou falando de mim, mas desculpa se você se enquadra. Mas eu era aquela pessoa que brigava no trânsito. Ninguém me dava uma fechada. Ninguém passava na minha frente, eu ia atrás, eu colava, eu emparelhava o carro, eu xingava. Se fosse de noite, eu dava luz alta, eu ia atrás. Sim, infelizmente, assumo que eu já fiz isso. Mas depois eu parei para pensar, principalmente quando meu filho nasceu, o que é que eu estava fazendo? Por que eu estava fazendo isso? O que estava passando naquela pessoa que estava fazendo uma coisa errada e eu estava focando no errado e fazendo a mesma coisa que ele? Quando eu deveria não, respirar fundo. Que pena que ele está fazendo isso. Eu vou continuar fazendo o meu, o correto. Deixa ele em paz. Eu vou em paz. E comecei a ressignificar isso. E outro dia aconteceu uma situação muito engraçada, porque nós estávamos viajando. E, lógico, a gente está em outra cidade, né? A gente vai passando bem devagarinho. Só que era uma paisagem tão bonita que eu fui bem devagar, esqueci de ligar o pisca-alerta, esqueci de olhar o retrovisor. E eu estava namorando aquela paisagem, Chegou um ponto que eu praticamente parei. E quando eu olhei pelo retrovisor, o cara do carro de trás estava fazendo uns gestos assim com a mão e dando jogo de luz. Ele estava louco. Eu encostei o carro. Desci, e deu para eu ver na hora que eu desci, quando eu desci do carro, ele inflou assim, sabe, esperando que eu falasse alguma coisa para ele também explodir. E eu encostei o carro, na verdade, não foi para fazer isso, eu encostei o carro que nós íamos descer para tirar umas fotos. Eu encostei num acostamento, mas na hora que eu encostei no acostamento, ele parou na pista, achando que eu ia enfrentar. Só que eu já desci do carro assim, me desculpe, eu estava olhando. Desculpe. Eu fiz isso não como um covarde ou não de forma submissa. Não, eu fiz isso com toda boa intenção de que eu realmente tinha feito errado e que por mais que ele estivesse com pressa, eu atrapalhei um pouco ele. E eu parei naquele momento e eu fiz assim, desculpe, eu estava olhando a paisagem. Na hora, ele fez assim, e saiu. Olha o que eu evitei por ter trazido um sentimento positivo. Se fosse em outros tempos, em outros períodos, em outras épocas, eu poderia até descer para tirar uma foto, mas eu ia descer olhando sério para ele. Eu ia descer mandando ele ir para algum lugar. Não é verdade? Isso acontece. Mas a partir do momento que eu consigo ressignificar e consigo trazer gatilhos, ações e recompensas positivas propositadamente para a minha vida, isso acontece também de volta. Esses hábitos positivos começam a tomar conta da sua vida. Então eu peço que você agora crie o seu hábito positivo. É muito importante que você crie esse hábito positivo. E me desculpe, eu queria que você depois mandasse para mim. Eu queria que vocês mandassem para mim. Poxa, Cristiano, poxa, professor, poxa, Cris, fique à vontade, tá? Criei esse hábito e assim, senti uma diferença, assim, foi simplesmente sensacional por isso, e isso mudou assim. Agora lembre que você vai mudar ele hoje e você precisa repetir ele no mínimo 21 vezes para que ele se torne realmente um hábito positivo. Então você precisa colocar ele dentro da sua agenda, você precisa colocar ele dentro do teu plano. Eu gosto de falar, né? Você tem 3 coisas indispensáveis que você não pode deixar de fazer todos os dias. Você vai pegar esse novo hábito positivo e vai encaixar nessas ações que não podem deixar de ser feitas todos os dias. Para poder você começar a repetir elas todos os dias e assim transformar propositadamente um hábito
positivo dentro da sua rotina, dentro dos seus, como é que eu chamo? Meu Deus, esqueci agora o nome, das suas rotinas, dos seus rituais. Né? Nós temos rituais para tudo, rituais para casar, rituais para formar, rituais para tomar banho. Tem gente que toma banho de costas para a parede, tem gente que toma banho de frente para a parede. São rituais, são rotinas. A sua rotina matinal, a sua rotina noturna, a sua rotina no trabalho. Nós temos rotinas para tudo e temos que pensar nessas rotinas também. Tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham me entendido, eu espero que tenha ficado claro para vocês em relação a hábitos positivos e eu espero que vocês coloquem em prática sim, porque isso é muito importante, isso vai te tornar muito mais produtivo e ter muito mais controle da sua gestão de tempo. Um forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima.